Bom, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo hoje, com mais essa live de um módulo que acabamos de lançar no e-Notariado. Boa noite, Renato, Rafael, Marcos, que estão aqui conosco, e vamos fazer essa live para explicar para vocês como é a utilização desse módulo novo, que é o reconhecimento de firma por autenticidade. Mais uma vez, estamos aqui. É com muita alegria que nós lançamos um novo módulo do e-Notariado, um módulo que é o reconhecimento de firma por autenticidade, que também está previsto no provimento 100 e que agora está disponível para os notários do Brasil todo. Eu espero que esse módulo seja bastante útil, acredito que será, para evitar que as pessoas compareçam ao cartório, que era uma grande reclamação dos usuários, ainda terem que comparecer aos cartórios para fazer esse reconhecimento de firma por autenticidade. E hoje, aqui o Rafael, Marcos e o Renato vão explicar para vocês como realizar esse reconhecimento de firma por autenticidade pelo notariado, e vocês vão ver que o usuário não precisa mais comparecer ao cartório. É um grande avanço para todos nós. Eu acho que é o último módulo que nós vamos lançar esse ano, porque o próximo módulo, que é o reconhecimento de assinatura eletrônica, será lançado somente no começo de 2022. Nós já estamos quase praticamente no final desse ano, mas em janeiro nós estaremos prontos para lançar o reconhecimento da assinatura eletrônica, que também acredito que será um grande avanço para os notários do Brasil, e acho que também é uma facilidade que está sendo colocado à disposição dos cidadãos. É com muita alegria que hoje nós mostramos para vocês esse novo módulo. Espero que possamos esclarecer todas as dúvidas que surjam, as dúvidas técnicas, práticas e as jurídicas também. Então, estamos aqui com o Renato, o Marcos e o Rafael para esclarecer algumas dúvidas e questões que surgem, e principalmente algumas questões que já têm se repetido para a gente no nosso atendimento. Então, esse é um módulo que nós estamos colocando agora, mas e em breve também o apostil vai estar disponível, que vai migrar para a nossa plataforma, e que vai estar disponível, vai ser agora também o atendimento e o suporte todo vai ser prestado pelo extrajudicial, que será prestado pelo Colégio Notarial, mas com apoio de todos os outros institutos membros da Noreg Brasil, e acho que também vai facilitar bastante a partir do momento que essa migração for finalizada, que deve ser dentro de 15 ou 20 dias. E também aí nós faremos uma live, não como um módulo de lançamento, mas como um módulo de treinamento, e principalmente com as novidades que foram trazidas pelo novo provimento do apostil. E nós faremos essa live principalmente junto com a Artem Brasil, porque para treinar todos os nossos oficiais, titulares, notários e registradores. Bom, espero que hoje seja bastante útil para vocês e espero vê-los em breve nesse módulo de treinamento do apostil, e mais em breve ainda quando a gente lançar o reconhecimento da assinatura eletrônica. Bom, que vocês tenham uma ótima live, que seja aproveitosa para vocês todos que estão nos assistindo, e que a gente possa sempre estar aqui respondendo as questões, tirando as dúvidas, e principalmente no dia a dia vocês tenham certeza que nosso suporte está sempre pronto para prestar esse atendimento de suporte do e-Notariado, da plataforma toda, para todos os notários do Brasil. Estamos trabalhando arduamente para que esse serviço fique cada dia melhor, para que cada dia mais vocês tenham vários canais de atendimento, não só e-mail, mas como chat e WhatsApp. Acho que a gente tem procurado se esforçar bastante, e com certeza, mais uma vez, agradeço aos notários do Brasil inteiro pela participação sempre e pela utilização do e-Notariado, porque sem vocês o e-Notariado não seria o sucesso que é, com mais de 100 mil atos já praticados, e espero que agora esse módulo seja mais uma facility colocada à disposição dos notários e dos cidadãos. Muito obrigada, gente, vou deixar vocês com eles três, e vou sair aqui da live, tá? Boa noite. Tchau, Renato. Tchau, Rafael. Tchau, Marcos. Boa noite. Obrigado, doutora Gisele. A doutora Gisele, então, fez a nossa abertura, né? A gente tem um primeiro plano, eu, como estou já peguei aqui a palavra que me foi colocado como uma segunda pessoa a falar,
Queria primeiramente agradecer a todos, e especialmente a doutora Gisele, por nos convocar para mais uma live. Vamos tentar trazer algumas informações importantes para vocês. E como a maior parte do pessoal já sabe, e para quem não sabe, eu sou assessor jurídico do Colégio Notarial, Conselho Federal, portanto, a minha incumbência é trazer os aspectos jurídicos, né, dessa nova plataforma, dessa nova ferramenta dentro da plataforma do e-notariado. Então, para a gente começar a falar disso agora, já num ambiente mais de trabalho técnico, eu vou primeiro situar, né, onde está capitulado esse módulo, né, do reconhecimento de firma por autenticidade, e isso está no provimento 100, claro, né, o provimento 100 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, artigo 23, inciso 4º, que é importante a gente dar uma olhadinha aqui. Esse artigo 23, ele fala da competência exclusiva do tabelião de notas para uma série de atos. O inciso 4º traz, então, a possibilidade, na verdade, a realização do reconhecimento de firma como autêntica no documento físico, devendo ser confirmada por videoconferência a identidade, a capacidade daquele que assinou e a autoria da assinatura ser reconhecida. Vejam, eu já vou fazer um parêntese importante aqui, que é justamente a ideia trazida neste provimento, que a gente agora coloca a ferramenta, é que esse ato ele é praticamente um ato híbrido, porque o documento que vai ser reconhecido, ele é o documento físico. Então, há sim uma trasladação desse documento até o cartório, né, aonde o cartório vai praticar o reconhecimento de firma por autenticidade, como é feito hoje na prática com qualquer reconhecimento por autenticidade. A diferença é justamente a constatação da assinatura. Como todos sabem, né, a natureza jurídica do reconhecimento de firma é um ato extraprotocolar, um ato no qual a pessoa leva o documento ao cartório, tem ali a verificação da assinatura, né? No caso da firma por autenticidade, com o sinal gráfico sendo aposto perante o tabelião de notas, e então ele leva o documento embora. O cartório não fica com o documento, por isso a denominação extraprotocolar, tal qual a autenticação, né? Mas, neste caso, o que acontece é que a ferramenta ela se propõe a validar essa assinatura à distância, o que significa que a pessoa vai assinar o documento e encaminhar ao cartório. Esta é talvez o momento que tenha de maior diferença do que a gente já está acostumado a fazer aí no reconhecimento por autenticidade. Então, a pessoa assina o documento, eu vou fazer aqui um briefing rápido do procedimento, porque depois o Marcos vai gentilmente apresentar todas as telas para ficar mais claro. Mas a ideia de fundo é a seguinte: a pessoa vai assinar o documento, mandar para o cartório, né, ou entregar no cartório, e depois ele vai de casa, né, porque a ideia é que esse documento seja encaminhado, então ele está em casa e ele vai fazer, então, uma videoconferência, aonde ele faz o que exatamente nessa videoconferência? A gente não precisa inventar nada, não. Está tudo escrito no provimento 100. Confirmar, né, o termo, a expressão, o verbo que eles usam é confirmar por videoconferência a identidade, a capacidade e a autoria da assinatura. Então, vejam que o momento da videoconferência ele tem esse propósito exclusivo desses três fatores: identidade, capacidade e autoria da assinatura. Claro, identidade e capacidade da parte e autoria da assinatura. Por isso, durante essa videoconferência, o que o tabelião deve se preocupar, o preposto deve se preocupar, é com esses três fatores. Claro, trazendo elementos referentes ao reconhecimento de firma, sim, mas o importante é fazer essa confirmação. Por isso, denominou-se um documento que já está implementado dentro da ferramenta, que é o termo de confirmação de identidade, capacidade e autoria para o reconhecimento de firma por autenticidade. A gente apelidou esse documento de TEC, né, para ficar fácil, porque o nome é bem comprido, e esse TEC, ele está ali, então, que nos tantos dias compareceu perante o tabelião de notas por meio de videoconferência realizada na plataforma do e-notariado, a pessoa tal, CPF tal, devidamente identificada por meio do cartão de firmas arquivado neste tabelionato de notas e declara ser plenamente capaz, que firmou sua assinatura física no documento tal, que você vai descrever qual é o documento, uma breve descrição, o qual foi entregue nesta serventia extrajudicial no dia tal para a efetivação do reconhecimento de firma por autenticidade. O presente termo fica arquivado eletronicamente para efeitos do artigo 23, do inciso 4º, parágrafos 1º, 2º e 3º do provimento 100. Certifique do fé, escrevente.
essa é a ideia que está dentro do TEC. Então, a gente tem esse momento de videoconferência. Vamos lá, já vamos começar a responder algumas perguntas aqui. Preciso ler o TEC inteiro? Não, não é isso. A gente, inclusive, vai disponibilizar para vocês um scriptzinho do que você teria que fazer ali nesse momento da videoconferência. Tentar ser breve, claro, a videoconferência, ela se propõe a ser algo rápido. Então, olha, eu declaro que eu sou capaz, eu declaro que eu firmei o documento, eu declaro que a assinatura nesse documento é minha e acabou. A ideia é fazer algo muito conciso, certo? Para que seja algo ágil também, né, para o cidadão. Um segundo ponto, que eu também já recebi alguns questionamentos, né, o Colégio Notarial já recebeu alguns questionamentos, é no sentido de se seria possível colocar mais de um documento ao mesmo tempo nessa videoconferência. Sim, até alguns minutos atrás, eu e o Marcos de Paola, a gente conversou um pouco para verificar qual a amplitude do campo, tipo de documento, né? Ali onde firmou sua assinatura física no documento, e esse campo é super extenso. Então, é possível você congregar nesse campo quais documentos estão sendo objeto dessa videoconferência, desse termo de confirmação de identidade, capacidade e autoria. Então, vejam que aqui eu já respondo essas duas perguntas de imediato, mas também quero lembrá-los de um detalhe muito importante, que dentro do termo nós já até deixamos expresso que devidamente identificada por meio de cartão de firmas arquivado neste tabelionato de notas, o que significa, gente, que não é possível a utilização de cartões de firmas de outros cartórios para fazer esse procedimento. Ou seja, a ferramenta da CCN, que é o Cadastro de Clientes Notariais, que existe dentro do notariado, não deve ser utilizada com essa finalidade. Ela pode ser utilizada, sim, para fazer uma verificação, como qualquer ato notarial eletrônico, mas não é para você utilizar esta ferramenta da CCN como se esse cartão fosse da sua serventia. Você vai praticar o ato, não se esqueçam que vocês estão fazendo um reconhecimento por autenticidade e todas as outras regras que são instas a esse ato, tanto normativas do Estado quanto do CNJ, elas também estão válidas para esse documento. Então, o ponto aqui que a gente tem que deixar claro é que você está fazendo o reconhecimento por autenticidade. Repito isso várias vezes para que vocês não confundam que seja, de repente, um ato novo ou alguma coisa que tem uma regulamentação própria. Não, é a reconhecimento por autenticidade já conhecido. O que mais que eu quero falar antes de passar aí para o Marcos começar a apresentação dele? Uma dúvida que ainda sobre a questão de como é feito esses momentos desse procedimento é a seguinte: eu devo fazer a assinatura do documento físico que eu vou mandar para o cartório na videoconferência? Não. Na verdade, esse elemento é importante porque você vai assinar, né, a parte vai assinar o documento e vai mandar para o cartório, já assinada. Mas qual o subsídio legal disso? Nós temos 2 subsídios legais disso. O primeiro eu já citei, que fala o verbo confirmar, no inciso 4º do artigo 23. Então, você vai confirmar, né, por videoconferência, a identidade, capacidade e autoria da assinatura. Depois, ainda, além disso, nós temos também um parágrafo 2º desse mesmo artigo, que fala que o tabelião arquivará trecho da videoconferência em que constar a ratificação da assinatura pelo signatário, com expressa menção ao documento assinado, observando os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 3º deste provimento. Ou seja, pessoal, vamos lembrar que vamos olhar o texto da norma, ratificação da assinatura, ou seja, a assinatura já foi feita. Há um questionamento que eu entendo pertinente, que tem a ver com o artigo 25. O artigo 25 do provimento 100, ele fala que deverá ser consignado em todo o ato notarial eletrônico de reconhecimento de firma por autenticidade que a assinatura foi aposta no documento perante tabelião, seu substituto ou escrevente em procedimento de videoconferência. Vejam, este artigo poderia gerar alguma confusão e ser considerado com algum conflito normativo. Mas não é o caso, porque o próprio artigo fala que deve ser consignado em todo o ato notarial eletrônico de reconhecimento de firma por autenticidade. A parte do que é eletrônico é justamente o TEC, que a parte vai assinar com certificado digital. E este, sim, passa pela videoconferência, seguindo o que consta no artigo 3º também do provimento 100. Então, eu queria eliminar essa dúvida aqui de que vocês estão fazendo um procedimento normativamente regulado, né? Então não há nenhum ferimento à norma,
de entregar o documento já assinado para o cartório, que não é algo que se faz comumente no reconhecimento de firma por autenticidade. Mas, na videoconferência, você vai implementar essa confirmação e essa ratificação desses elementos que o provimento coloca para a gente. Um outro ponto é a territorialidade, né? A territorialidade é outra questão importante. A primeira coisa que nós devemos lembrar é que nós estamos trabalhando num ambiente eletrônico que não dispõe de barreiras físicas e que, portanto, para todos os tabeliães é importante resguardar, né, cuidar da proteção à comarca. Por isso, o artigo 6º do provimento 100 traz logo uma regra geral de que o tabelião deve observar os atos. Vou até pegar ele aqui para a gente dar uma olhadinha. A competência para a prática dos atos regulados nesse provimento é absoluta e observará a circunscrição territorial em que o tabelião recebeu sua delegação nos termos do artigo 9º, né? Que é o artigo 9º que fala que você não pode praticar ato fora da sua... Artigo 9º da 8935 de 94, que fala que você não pode praticar ato fora da sua circunscrição. Então, esta primeira regra do artigo 6º, ela também deve ser lida de forma sistêmica para esse ato, de forma que, independentemente do tipo de documento, o tabelião deve cuidar para ver se o requerente desse procedimento ele está dentro da sua comarca, assim como em qualquer outro ato notarial eletrônico. Não se esqueçam dessa regra geral. Muito bem, mas o provimento ainda traz uma regra expressa para um determinado tipo de documento. Qual é esse documento? É justamente o CRV, ou ATPV, CRV, Certificado de Registro de Veículo, ou ATPV, Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo. O parágrafo 1º do artigo 23 fala que, se tratando de documento atinente a veículo automotor, será competente para o reconhecimento de firma de forma remota o tabelião de notas do município de emplacamento do veículo ou de domicílio do adquirente, indicados no CRV ou no ATPV. Ou seja, ele traz aqui os dois critérios para este tipo de documento em específico, estabelecendo local de emplacamento ou domicílio do adquirente desse veículo, ok? Então, essa regra é uma regra expressa, mas isso não quer dizer que os outros documentos também não devam respeitar alguma territorialidade. E aí, volto a repetir, do artigo 6º. Bom, pessoal, esse é o resumo, né, do que a gente poderia dizer sobre esse novo procedimento em face da norma posta. Um outro detalhe que eu gostaria já de colocar é a questão do selo. Como nós estamos falando aqui para o Brasil inteiro, não há como nós assimilarmos todos os tipos de selos que existem em cada estado. Selos, que eu digo, é o selo de fiscalização do respectivo Tribunal de Justiça do seu estado. Entretanto, lembre-se que esse ato, como eu disse no começo, ele tem uma feição híbrida, porque você vai fazer o reconhecimento de firma no documento. Então, é importante que o selo ele siga a mesma regra que você costuma fazer. Ou seja, você vai selar o documento da forma como você faz normalmente. Um detalhe, que talvez seja uma sugestão importante, é que na hora que fizer esse reconhecimento de firma, faça, no termo de reconhecimento, a menção ao provimento 100. A gente até trouxe também um script para vocês depois, no manual, onde a gente fala lá, né, que o reconhecimento por autenticidade no presente documento foi feito por videoconferência, por meio do e-notariado, de acordo com o provimento 100. Então, é legal colocar isso no termo para que saiba-se que existe uma prática diferente nesse reconhecimento de firma que se utilizou de uma ferramenta eletrônica, certo? Ah, mas e no meu estado eu tenho um livro de autenticidade que eu tenho que colocar o termo de autenticidade. Bem, vejam que aqui nós temos uma regulamentação nacional. O termo de reconhecimento por autenticidade já está documentalmente arquivado de forma digital dentro do e-notariado, né? Então, exceto, evidentemente, se houver alguma regra muito específica do Estado que exige o preenchimento do livro, seria suficiente o termo. Mas, ainda assim, se for necessário o preenchimento do livro, utiliza-se também dos mesmos dizeres, né, que foi feito o reconhecimento e que essa assinatura está encartada dentro do e-notariado. Então, é possível também se preencher um segundo termo, a depender da legislação local. Gente, eu acho que era isso que eu tinha para contribuir, eu tentei ser o mais resumido possível. A gente vai, evidentemente, agora
passar por um momento de adequação, uma curva de aprendizagem, que eventualmente pode trazer alguma alteração, alguma modificação e tentar responder dúvidas que surjam na medida em que os atos são praticados. O sistema é novo, então a gente mais uma vez pede paciência de todo mundo, um pouco de apreço aí pelo trabalho que está sendo realizado e para que a gente possa eventualmente aprimorar a própria ferramenta que está sendo lançada hoje. Então, por isso, agora eu já deixo com vocês aí o meu colega, o Marcos de Paola, que é o nosso colaborador que cuida e gerente da parte de tecnologia do Colégio Notarial Conselho Federal, que ele vai trazer para vocês agora uma apresentação na prática de como que funciona esse novo módulo. Eu agradeço a todos a paciência aí. E, Marcos, por favor, aí agora é com você. Obrigado, doutor Rafael. Boa noite, doutor Renato. Boa noite a todos que nos assistem. Então, vamos lá, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na live, que nós vamos falar sobre o famoso TEC. Eu vou, de praxe, vou compartilhar minha tela, vou apresentar um pouco o sistema. Então, só um segundo. Vamos lá. Bom, a ideia é a gente, então, dar uma passada geral no sistema. Até agradeço, o doutor Rafael, já passou por alguns pontos aqui que eu também vou comentar. Então, vamos lá. O primeiro passo, como o doutor Rafael comentou, são as etapas do processo de reconhecimento de firma por autenticidade. Lembrando, então, aqui uma representação que são 6 passos, né? O primeiro, obviamente, é a recepção do documento físico, né? Já assinado, como o doutor Rafael comentou. Então, de alguma forma, esse documento vai chegar até o cartório. E aí, esse processo todo ele se encaixa bem na questão da identificação remota das partes, né, do cliente que vai fazer o reconhecimento de firma. Então, tem um segundo passo que seria verificar se existe a firma aberta no cartório, né? Para isso, como o doutor Rafael comentou, existe uma consistência lá no CCN que precisa ter um anexo à imagem da ficha, né, da firma. Depois entra numa fase da criação do fluxo, que a gente apelidou do fluxo do TEC, né? Que é o termo de confirmação de identidade e capacidade de autoria para reconhecimento de firma por autenticidade. A realização da videoconferência, as assinaturas digitais, tanto do cliente, né? Quanto do tabelião. Até já adianto, né? O cliente ele vai assinar com o certificado notarizado e o tabelião ou preposto autorizado com o ICP Brasil sempre, né? E aí tem o processo final, que é justamente o reconhecimento no documento físico e a devolução para o cliente. Tudo bem? Bom, antes até da gente entrar no fluxo, no próprio termo, só um lembrete. Caso o escrevente, né, o tabelião autorize um escrevente a realizar esse processo, só lembrando que na opção de cadastro da plataforma, existe uma opção que nós criamos, né? Então, ao detalhar um determinado preposto aqui, por exemplo, né, lá na opção de cadastro dos usuários, abre aquela, para quem já é responsável pelos acessos, abre aí uma série de opções para liberar o acesso e nós criamos, então, reconhecimento de firma. Então, caso o preposto, né, não seja um gerente ou um administrador já definido, por exemplo, no fluxo de assinaturas com um perfil básico, ele tem que ser selecionado com reconhecimento de firma também para que ele consiga fazer essa operação lá no fluxo de assinaturas, tudo bem? Bom, e como é que então é o processo do termo? Bom, para quem já faz atos eletrônicos, ele é muito próximo de todos os outros atos, né? A diferença é que ele tem uma parte anterior, que é justamente o preenchimento desse termo, né? Então, se vocês entrarem lá no fluxo de assinaturas, né, existe uma opção de novo documento, como já tem hoje procuração, escrituras, traslados, certidões, nós criamos o termo de reconhecimento de firma por autenticidade. Então, ao selecionar essa opção do termo, aí, no primeiro momento ele vai abrir um formulário que o cartório, né, o preposto autorizado tem que preencher, que ele define lá já qual é o cartório, vai ter que ser informado quem que vai assinar pelo lado do cartório, digitalmente, esse termo, e a data do ato, como referência, já assume a própria data do dia, né? Indo para a próxima etapa, a segunda etapa, aí entra aquela questão, a gente pede para informar
quando é que esse documento físico foi entregue no cartório. Então, por exemplo, aqui no dia 30, e aí entra justamente a descrição do documento, que é onde vai constar no termo. É isso que o Dr. Rafael estava comentando. Aqui vocês podem expandir, cabe muitas linhas aqui, inclusive vocês podem colocar. E aqui que então entra a identificação de alguma referência desse documento que o cliente entregou. Aqui um exemplo, né, que foi colocado no documento de transferência de veículos, por exemplo, de uma marca, do modelo, da placa, aí conforme os senhores melhor identificar esse documento. Como o Dr. Rafael também comentou, poderia também incluir outros documentos nesse mesmo processo, caso o reconhecimento da pessoa que vai ser reconhecida, vamos dizer assim, é a mesma, né? Claro. Então, poderia, por exemplo, colocar, eventualmente, também o número do selo do TJ como referência para constar, fazer o link, né, desse termo com o documento físico depois. Então entra nessa segunda parte, que é esse preenchimento desses dados, né? Depois entra justamente informar quem que é o cliente, né? A parte que vai ter a firma reconhecida. Então, nesse caso, informa-se o CPF da pessoa, o sistema verifica no cadastro do cartório, exclusivamente do cartório, se essa pessoa tem ou não a ficha de assinaturas. Nesse exemplo que está aqui na tela, esse CPF inicialmente não tem a ficha, tudo bem? Aí a gente até entende que tem a integração com o sistema do cartório, eventualmente faltou alimentar o sistema, né? Aquelas pessoas aqui da plataforma, mas caso não tenha, o sistema não vai deixar avançar, tudo bem? Para isso, precisa entrar então lá no cadastro do CCN, né? Que tem lá a parte de anexos, e tem que anexar a imagem da ficha de seu cartório aqui no cadastro, né? Então, é por aí que o sistema vai consistir para que essa pessoa tenha a firma reconhecida. Tudo bem? Bom, feito isso, voltando lá, até tem vocês estão vendo uma seta em laranja, tem até um botãozinho de refresh, né? Poderia abrir uma outra aba, alimentar a ficha no CCN, voltar aqui na mesma tela onde você parou e pedir uma atualização que ele vai reverificar se esse CPF tem ou não tem ficha de assinaturas no seu cartório, tudo bem? Uma outra possibilidade também, nesse mesmo termo, você também pode reconhecer mais de uma pessoa, né? Então, tem um sinal de mais, que ele vai abrir uma segunda opção, ou quantas pessoas forem necessárias, aí você poderia colocar outro CPF e ele vai fazer o mesmo processo de verificação. Bom, por fim, que é a quarta etapa, o termo ele é gerado automaticamente a partir daqueles dados que vocês preencheram. Então, todos aqueles dados, no fim, constarão no termo, o famoso TEC, né? Então, aqui, ele acaba gerando esse processo. Para quem conhece a autorização de viagem, inclusive, ele tem um processo muito parecido, né? Ele gera o PDF automaticamente dentro da plataforma. E aí, tem que enviar, aí, o próprio cartório vai clicar no botão enviar para gerar, aí sim, o fluxo de assinaturas, né? Que é o mesmo lá, que já é bastante conhecido para quem pratica atos notariais eletrônicos. Então, enviando aquele termo, ele cria um fluxo de assinaturas com um tipo de documento, termo de reconhecimento de firma, tá? O PDF, na verdade, é o PDF do termo, que está anexado a esse fluxo, com o participante, no caso, só inicialmente os clientes do cartório, não o preposto autorizado ou o tabelião. Isso é feito numa segunda etapa da assinatura desse termo. Então, nessa primeira etapa, só informem o próprio cliente que vai ter a firma reconhecida. Bom, com o fluxo criado, aí é aquele processo tradicional, que a próxima etapa é agendar a videoconferência com o cliente, né? Então, cria lá um link ou da videoconferência do notariado ou do Zoom, faz o processo. Então, aqui, para quem não conhece, né, que vai abrir lá as partes e até faz todo o processo. Como o Dr. Rafael comentou, o objetivo de ser o mais breve possível, o mais objetivo possível. Para isso, o CNB, ele elaborou um script, tá? Que eu estou colocando aqui na tela, mas depois ele consta no manual também. Até vou colocar o QR Code no final, vocês podem até já ter o link direto para o manual. Mas aqui é uma sugestão de script
para que esse processo seja bastante objetivo e rapidamente vocês consigam fazer esse processo de identificação. Tudo bem? Então, está aqui o termo. Bom, o próximo passo, feita a videoconferência, é a assinatura digital desse termo pelo cliente, né? Então, como do mesmo jeito que já é feito com os atos notariais eletrônicos, o cliente vai receber um e-mail, né, que é esse primeiro da esquerda, eu estou aqui no exemplo que está recebendo no próprio celular, né? Ele vai clicar lá no assinar o documento, vai abrir o termo para ele assinar. Nesse caso, ele vai ter que assinar com o certificado notarizado, que o certificado já consta no próprio celular dele. Claro que ele pode fazer isso no computador também, mas aqui é um exemplo até mais prático, né? Ele vai abrir o termo, já vai aparecer, né? Se ele já tiver o certificado no celular, o certificado dele, ele vai assinar e aí vai constar que, como está indicado aqui na terceira tela direita, está assinado esse documento. Tudo bem? Bom, o próximo passo, feito isso, videoconferência realizada, o cliente que vai ter a firma reconhecida também já assinou esse termo, vai habilitar o botão assinar, que aí é assinar pelo lado do cartório, né, o preposto autorizado. Ele vai clicar e o que aí sim, ele vai ter que selecionar o seu certificado ICP Brasil, vai constar embaixo quem são os signatários, que são os clientes, vamos dizer assim, que estão participando desse processo. E aí ele vai clicar em assinar, aí o processo tradicional vai informar o PIN lá do ICP Brasil, né? Bom, por fim, o que ele vai constar lá como documento anexo desse processo, né, do TEC, é justamente o termo com as representações das assinaturas, como vocês estão vendo à esquerda lá, no rodapé vão constar as duas assinaturas nesse exemplo, né, que é um único cliente e o preposto, né? E também existe a versão de impressão para efeito de controle do próprio cartório, né? Lembrando que esse termo, né, não é, o objetivo não é entregar ao cliente, sim, o que o cliente vai receber é um documento físico, por exemplo, documento de transferência veicular, já com o selo do TJ, tudo certinho, né? Mas esse documento aqui evidencia o processo de confirmação de identidade remoto, né? Tudo bem? Bom, também no manual também há uma indicação, o Dr. Rafael pode até complementar, né? Do eventual um texto para constar no documento físico para fazer a referência com esse processo do notariado. Também é uma sugestão que também está constando lá. E é isso. O processo realmente é muito simples, né? E aqui também, esse QR Code, se vocês lerem esse QR Code, ele vai direcionar automaticamente lá para o manual, que tem aqueles scripts e tem o passo a passo exatamente como eu mostrei aqui, né? E também nossos canais de atendimento, eu sempre gosto de comentar, qualquer coisa, a equipe do CNB, né, está à disposição para qualquer esclarecimento, por WhatsApp, por e-mail e por telefone também. Bom, de uma forma bastante breve, é isso que eu tenho a comentar. Doutor Rafael, devolvo a bola para você. Se você quiser algum comentário em relação a esse ponto, fique à vontade, por favor. Marcos, faz um favor para mim, volta naquela tela anterior a essa, por favor. Exato. Pessoal, isso aqui que o Marcos mostrou para vocês é realmente uma sugestão, tá? Cada cartório, evidentemente, tem sua independência de gestão do que vai colocar no documento físico. É que como essa ferramenta ela traz uma modificação no procedimento de constatação da assinatura, a gente colocou essa sugestão para mencionar, né, para aquele que recebe o documento, que o reconhecimento da autenticidade foi feito justamente por meio de uma videoconferência. Mas é só esse o comentário, eu te agradeço aí, Marcos. Eu vou suprir uma gafe que eu fiz aqui, que eu não cumprimentei o meu querido amigo Renato Martini, né? Uma boa noite, Renato, que está aqui com a gente. O Renato, que é o nosso consultor de certificação digital, de tecnologia, e é para quem eu passo a palavra agora, que vai tecer alguns comentários ainda sobre a ferramenta. Renato, é contigo. Obrigado. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui os meus colegas e também a doutora Gisele, que esteve conosco aqui no lançamento, e agradecer, sobretudo, aos meus colegas a complacência, né? Porque eu queria, na verdade, a minha presença é um pouco oportunística aqui. Eu quero
aproveitar a apresentação brilhante dos meus colegas aqui sobre o RFA. Alguns estão chamando de RFA, o Marcos gosta de chamar de TEC, né? Por conta do termo, né? Que acabou sendo o coração, um pouco, junto com a videoconferência, o coração desse módulo novo. A apresentação foi brilhante, eu acho que ela abordou bem juridicamente, né? Tecnologicamente, o passo a passo, como usar. Ela tem uma interface bem amigável, tem uma capacidade de transferir conhecimento. Quem já usa o notariado vai ter uma grande facilidade, né, em fazer essa passagem, essa migração. Então, na verdade, a minha apresentação aqui era mais para aproveitar a audiência, sem dúvida qualificada e interessada no tema, para trazer um tema colateral, não é um tema estranho, né? Mas que foi um ofício que a doutora Gisele recentemente fez circular entre as ANs, né, do sistema do notariado, as autoridades notariais, aquelas serventes aptas a emitir o certificado notarizado. Digo colateral porque a gente viu que o certificado notarizado joga um papel em todo o notariado, não poderia ser diferente aqui nesse novo módulo, né? Um ofício muito importante, eu vou falar breve, de forma muito breve, muito rápida, para aproveitar, como disse, a oportunidade aqui da apresentação dos meus colegas, né, doutor Rafael, do Marcos, para fazer um pouco da lembrança. Às vezes o documento, o ofício chega lá e não tem o mesmo impacto, que a gente poder falar um pouquinho de forma rápida e chamar a atenção à importância desse documento. Esse documento ele é basicamente um conjunto de boas práticas no sentido de aprimorar e de melhorar o processo de identificação que leva à distribuição do certificado notarizado, tá? No sentido da gente, do notariado, das nossas ANs, seguirem o passo melhor no processo de identificação e de distribuição de um certificado notarizado. Vou ser muito breve. É mais uma provocação para que aqueles que nos escutem façam aqui a recuperação do documento com um pouco mais, leiam com um pouco mais de calma, com um pouco mais de detença, e quem sabe até tenham dúvidas e nos procurem. Aqui nós estamos à vontade para ajudar aqui nessas dúvidas inevitáveis que sempre trazem essas questões de tecnologia. Eu chamo a atenção, de imediato, dois itens, duas referências do provimento 100 que a doutora Gisele consagra nesse ofício. O primeiro é o artigo 2º, inciso 2. O certificado notarizado é a identidade digital de uma pessoa física ou jurídica identificada por um notário a quem se atribui fé pública. Ou seja, é um negócio da maior importância e seriedade. Vocês viram agora que é com ele que o cidadão brasileiro consagra um ato notarial eletrônico, né? Pode usar a ICP Brasil, e aí herdamos a confiança que o Sistema Nacional de Certificação Digital possui, ou ele pode usar um certificado notarizado. Então, ele é muito importante. Para a consecução dessa missão da plataforma de notariado, no qual o que a gente chama no jargão motor de uma C, né, uma N, é aquele módulo que emite o certificado notarizado. Para a consecução dessa missão, o provimento C entrega ao colégio notarial a habilidade, a possibilidade de estabelecer normas, padrões, critérios e procedimentos de segurança referentes a assinaturas eletrônicas, certificados digitais e emissão de atos notariais eletrônicos e outros aspectos tecnológicos atinentes ao seu bom funcionamento. Imbuído dessa missão, desse mandato, né, que o Colégio Notarial faz conhecer e ressalta a todos os participantes do e-notariado a importância dessas boas práticas, né, no processo de emissão de um certificado notarizado. Nesse documento, nesse ofício, que, mais uma vez, eu peço aos senhores e senhoras que recuperem, né, que foi enviado recentemente,
nós separamos basicamente em 3 componentes: biografia, biometria e recomendações de natureza geral. No aspecto da biografia, a gente ressalta muito a importância da legitimidade dos dados biográficos, da importância de averiguar o CPF utilizado, assegurar a vinculação desse dado biográfico a um dado biométrico, que isso seja feito com a maior lisura, com a maior segurança possível, sempre anexar documentos, imagens digitalizadas de identificação para montar esse dossiê do cidadão que receberá o certificado notarizado, evitar qualquer forma de promiscuidade do certificado notarizado, ou seja, emite o certificado notarizado exatamente no aparelho celular do cidadão. Tá? Evite qualquer forma de promiscuidade, de mistura, o que sempre leva a risco nesse tipo de operação. No item biometria, vou resumir, não vou repassar, são quatro itens, mas eles basicamente pedem, nós solicitamos o seguinte: atenção na questão do score, né? Ao fazer a validação na base pública do Denatran, tenha atenção naquele score que é devolvido. Esse score também é devolvido no dado biografia. Tá? Se o nome estiver errado e não bater na base do Denatran, os senhores e senhoras vão receber um score negativo, um score baixo. Então, tem que ter atenção na questão do score. Recentemente, a partir da quinzena de setembro do mês passado, a gente já passou a fazer uma advertência ostensiva quanto a essa questão da emissão com score baixo. Né? Ou seja, jamais tirando da serventia a capacidade de identificar e de decidir, né? Porque isso aqui são ferramentas de auxílio e de ajuda. Né? Ou seja, não podemos tirar do notariado a capacidade de ter a palavra final, mas é preciso ter muita atenção na questão do score. Na questão no tema das recomendações gerais, aqui eu faço questão de fazer uma leitura brevíssima do tema. Lembrando que na questão da biometria, neste mesmo ofício, nós fizemos constar um anexo com um conjunto de boas práticas na questão da captura da imagem. Tá? Ou seja, evite imagens lateralizadas do seu cliente, imagens muito escuras, imagens que têm algum tipo de alteração, excesso de maquiagem, por exemplo, ou que sejam submetidas a algum tipo de processo de alteração da imagem. A gente tem ali, não vou repassar aqui, tá? Mas nesse ofício há um conjunto de recomendações muito práticos, muito objetivos, tá? Item por item, né? A melhor forma de se fazer esse tipo de captura, de armazenamento dessa base biométrica, que é muito importante para o notário brasileiro. Tá? Daqui a pouco ele vai montar uma base, o notariado vai ter a sua base biométrica e biográfica, talvez mais rica e mais completa que uma outra base pública, né? Que hoje nós usamos de forma auxiliar. Então, é muito importante o armazenamento com qualidade dessas imagens, né? Que o notário vai recolhendo. Peço aí uma leitura atenta desse anexo ao ofício. No tema das recomendações gerais, caso se constate divergências, a AN deve excluir o cadastro realizado. Da mesma forma, se houver emissão de um certificado digital, ele deverá também ser revogado, bloqueando-se o cadastro com a devida justificativa. Constatou erro, falha, fraude, bloqueie esse cadastro. A revogação ela é fundamental, porque ela é uma revogação eletrônica. Pense num certificado digital não como documento em papel. O documento em papel, enquanto você não rasgar, enquanto você não eliminar, ele vai causar mal feito. No certificado digital, se constata-se um problema e ele é revogado eletronicamente, isso é um procedimento técnico, ele não terá mais efeito. Ele não funcionará mais na plataforma de notariado. Então, a revogação do certificado digital, se constatado fraude, falha, erro, é muito importante. E remita, faça uma nova emissão, agora com as devidas correções.
Ao se constatar a emissão do certificado digital incorreto / fraudulento, ele deve ser imediatamente revogado. Tá? Esse é um procedimento muito importante, ele é automático, na velocidade da luz. Revogou, ele não funciona mais. Tá? Em caso de dúvida na identificação de indivíduos nos atos notariais eletrônicos, sempre utilize a base do CCN para sanar essas dúvidas. Se você tiver algum tipo de dúvida, né, de um certificado notarizado emitido por outro colega, faça esse tipo de verificação, ele certamente vai poder ajudar. Enfim, passei assim de forma muito breve, é mais para provocar a leitura, né, desse ofício e desse anexo ao ofício, e deixo aqui também a lembrança da consulta à nossa equipe técnica, ao nosso suporte. Tá? Se houver dúvida nesse ofício encaminhado, por favor, dirija-se àqueles números aí que o Marcos deixou na tela, que a gente vai, com o maior prazer, fazer a ajuda que se fizer necessário. Agradeço mais uma vez aqui aos meus colegas por essa intromissão, tá? Para a complacência dos meus colegas para fazer essa oportunidade aqui para poder fazer a lembrança, né? E provocar o pessoal. Cumprirei a minha missão se o pessoal se sentir incomodado agora. Cadê o ofício? Me dá o ofício que eu quero ler. Esse é o objetivo aqui da minha fala. Obrigado a todos. Obrigado, Renato. Não é intromissão nenhuma, eu acho que é sempre importante a gente reiterar essas questões de segurança, né? O pessoal entender a responsabilidade, a importância de lidar com o certificado digital notarizado. E antes da gente encerrar, a gente deu uma olhadinha nas perguntas que vieram. Então, obrigado, Renato, pelas palavras, tá? E antes da gente encerrar, eu dei uma olhadinha nas perguntas que vieram. E, assim, eu gostaria que o pessoal entendesse um ponto fundamental para responder boa parte dessas perguntas. O que acontece, pessoal, é que vocês estão fazendo um reconhecimento por autenticidade no papel. No final do dia, né, no frigir dos ovos, o reconhecimento de firma, o ato notarial, está sendo praticado no documento físico que é entregue à serventia, que já vem com a assinatura. Por que eu estou frisando isso? Porque isso responde perguntas do tipo: mas e a comunicação de venda de veículos que tem no meu estado? Você vai seguir o padrão que você trabalha, como se você tivesse feito o reconhecimento por autenticidade no próprio cartório, né? Outra pergunta que eu dei uma olhada aqui, deixa eu até voltar. Mas e se o documento que eu recebi tem uma assinatura física que não bate com o meu cartão de firmas? Bom, aí você não reconhece, porque você está diante de alguma coisa que você não tem um padrão, embora a pessoa até possa assinar o TEC, você está diante de uma assinatura que você não tem nenhum paradigma para se resguardar de que aquela pessoa realmente pratica aquela assinatura, né? Reforço também que você só pode praticar esse tipo de ato se você tiver o cartão de firmas na tua serventia, não é para usar CCN para fazer esse tipo de ato. Então, também respondo algumas perguntas nesse sentido. E a pergunta de como que é assinado o TEC, justamente esse é o momento eletrônico dessa plataforma, né? Desse módulo. O TEC é assinado com certificado digital. Marcos, eu vou te atropelar, vou aproveitar para responder já, tá? Mas qual o certificado? É só o ICP Brasil? Não, pode ser o certificado digital notarizado. Você vai fornecer o certificado digital notarizado para a parte assinar justamente o TEC, que é o termo que está preparado já na plataforma para fazer o quê? A identificação, a verificação. Vejam lá, não se esqueçam de ler, gente, o inciso 4º do 23º do artigo 23, para o videoconferência, identidade, capacidade e autoria da assinatura. Por isso a denominação que a gente deu de TEC, né? Porque é justamente esse termo que vai ser assinado. Você não vai digitalizar o documento da parte, subir na plataforma, não tem nada disso. O documento que você recebe, você faz o reconhecimento de firma com selo, normal, como você faria naturalmente. A diferença é que na hora de você certificar como foi feito esse reconhecimento de firma, você vai mencionar que passou pelo procedimento de videoconferência de acordo com o provimento 100, que é aquela sugestão de script que o Marcos mostrou para a gente. Mas
E a assinatura digital, onde é que ela acontece? Somente no TEC. Você não sobe documento nenhum, não tem nenhuma outra relação. Marcos, quer complementar com alguma coisa? Não, perfeito. Eu também vi uma pergunta em relação a emolumentos. Na verdade, também não muda absolutamente nada, correto? O processo continua sendo o mesmo, né? Exatamente. O emolumento que você vai cobrar é o emolumento de um reconhecimento de firma por autenticidade que você já pratica na tua serventia. Tem uma outra dúvida aqui, se a abertura da firma poderia ser realizada pelo e-notariado. Não, porque o que você fornece pelo e-notariado é o certificado digital notarizado para assinatura do TEC. Só que a firma, a abertura de firma, ela continua sendo o modelo que a gente já tem, porque você precisa da assinatura gráfica, né? O documento que chega para você tem uma assinatura gráfica que você vai fazer esse reconhecimento e confirmar, vejam bem, gente, confirmar esta assinatura mediante a utilização do paradigma do cartão de firmas que você já tem e a declaração que ele faz na videoconferência, depois assinando o TEC. Então, vejam que nós temos esses 3 elementos para contemplar dentro do ato. Acho que é isso. Eu sei que muitas pessoas mandaram perguntas, mas se vocês focalizarem a ideia de que vocês estão praticando um ato que tem uma conotação híbrida e que, portanto, o reconhecimento que vocês fazem, a prática notarial acontece no documento físico e a constatação da identidade, capacidade de assinatura, confirmação disso acontece por meio de uma videoconferência, mais a assinatura digital do TEC, vocês vão conseguir compreender como é que funciona a ferramenta, certo? E sem prejuízo nenhum, claro, da gente responder perguntas futuramente. Algum complemento? Marcos, Martini? Eu só gostaria de reforçar, né, que essa ferramenta ela tem o propósito de agilizar, ter uma facilidade para o cidadão, ou até para empresas, né, que às vezes tem muitos contratos ou questões também de transferência de veículos, que é para evitar que esse procurador da empresa ou até um cidadão tenha que se dirigir até o cartório para fazer o reconhecimento tradicional, né? Então, eu acho que esse é o principal propósito desse módulo, evitar que o cidadão tenha que se dirigir até o cartório. Então é isso, gente. Eu acho que... Fala. Só fazer duas observações rapidíssimas. Uma, eu estava vendo as perguntas aqui. O ofício foi para quem aderiu, se credenciou como autoridade notarial, que obviamente era o foco, né? Era o objetivo, né? Agora, se a serventia não é ainda uma autoridade notarial, você está perdendo tempo. Seja logo, rápido, uma autoridade notarial, que você vai ganhar um ofício. Tá? Mas a gente mandou só para quem é autoridade notarial, que era o nosso foco. E queria lembrar também que, muito interessante, entrou no ar ontem, dia 4, tá? Nós já temos cerca de 3 dezenas de TECs ou RFAs, né? Dependendo do gosto. Então, o pessoal já começou a trabalhar aí nesse campo, né? Que eu acho que vai ser... Já passamos de 100, Renato. Já passou de 100, olha só. Então, o pessoal já está explorando aí. Acho que vai ser um campo rico aí de possibilidade, o que a gente espera, né? Era só isso. Com certeza, Renato. A última aqui, só para a gente encerrar mesmo, porque eu já falei no começo da live, mas vou repetir, é a territorialidade, gente. Sim, vocês têm que respeitar a territorialidade. Verifiquem se o usuário ele está na localidade da sua circunscrição, independente do tipo de documento, e que é o requerente do documento, ele vai ter que ter o cartão de firmas, então necessariamente acaba que a pessoa está realmente ali na tua circunscrição. E não se esqueçam do parágrafo 3º do artigo 23, que faz uma referência especial ao reconhecimento, desculpa, é o parágrafo 1º do artigo 23, que faz uma referência especial ao documento de reconhecimento para transferência de veículo automotor. Neste caso, há 2 critérios: o local onde está o emplacamento do veículo ou o domicílio do adquirente. Então, esse é o único caso que tem especial. Se não, observem sempre quem está requerendo o reconhecimento de firma. Pessoal, eu agradeço muito, agradeço ao Marcos de Paola, ao Renato Martini aí pela mais uma live das várias que nós fizemos, né? Acredito que a gente vai continuar ainda nos próximos módulos, eu tenho essa vontade, e agradeço aí também a equipe que organizou a live, sempre muito eficaz e eficiente. E a gente encerra, então, aqui, dando boa noite, agradecendo ao Colégio Notarial Conselho Federal
e estimando que todos utilizem aí da plataforma do e-notariado em todos os seus módulos. Muito obrigado, pessoal.